sem uma intervenção estatal ainda mais forte. O governo americano já colocou 30 bilhões de dólares na indústria automobilística americana. 30 bilhões de dólares de subsídio para tentar manter essas empresas, e o próprio Obama vem dito que quer um ajuste maior e que elas têm que se preparar para uma situação de falência para renegociar a dívida com os credores. Então é uma crise financeira que impacta a economia real, principalmente a economia americana. E como é que os Estados Unidos mantinham esse consumo exacerbado? Porque é muito além do que eles produziam. Como é que eles conseguiam comprar produtos do resto do mundo sem produzir? Primeiro, porque eles tinham uma moeda padrão internacional, que é o dólar. Segundo, porque eles foram se endividando brutalmente. O país, o Estado americano, as famílias, para vocês terem uma ideia, cada família americana, em média, deve 1,5 vezes da renda anual. Ou seja, o que ela espera ganhar no ano, a dívida dela é 1,5 vezes que ela vai ganhar. Ela já deve o ano todo, mas meio ano. As empresas muito endividadas, o Estado muito endividado, a nação muito endividada. E eles, com isso, com esse endividamento, eles se apropriavam de 60% da poupança do planeta, ia para os Estados Unidos, através desse sistema financeiro sofisticado, que eram os grandes bancos americanos, e eles conseguiam sustentar um consumo extremamente elevado e se apropriar de uma parte da produção do mundo. Quais eram os países que estavam diretamente associados a essa lógica? Eram os países que eram países, economias predominantes exportadoras. Por exemplo, a China. A China é um país extremamente competitivo, um país que tem 1 bilhão 350 milhões de pessoas. 40% da economia chinesa é exportadora. DVD, tudo, sapato, roupa, etc. Em geral, o consumo de produtos de mais baixo custo são extremamente eficientes. 40% do PIB chinês era exportação, principalmente dos Estados Unidos. Por exemplo, a maior rede de distribuição de supermercado do mundo, que é o Walmart, quase 80% da rede Walmart nos Estados Unidos era responsável, quase 80% das importações chinesas, que iam diretamente ao consumo, vinham pela rede Walmart. Então há um imbricamento, há um modelo, na realidade, chinês-americano. Chineses produziam, exportavam, os americanos ganhavam, porque no design, na marca, na comercialização, na distribuição desses produtos, e o grande motor desse mercado era o endividamento americano e o consumo americano. A hora que o sistema americano ruiu, o sistema financeiro, vou dar um exemplo, o que eu estou falando que ruiu? O maior banco do mundo, que era o Citibank, tinha um valor em mercado de 178 bilhões de dólares em agosto do ano passado. 178 bilhões de dólares. Um banco que tem uma carteira de crédito, o maior banco do mundo, de 2 trilhões de dólares. O banco valia, 3 semanas atrás, chegou a valer 4 bilhões de dólares no mercado. Quer dizer, 2 trilhões de mercado, 4 bilhões de valor do banco, significa que está literalmente quebrado. O maior banco do mundo quebrou. O governo americano já comprou 40% do Citibank. O segundo acionista tem 7%. Ou seja, o banco já foi estatizado. Só que eles não assumem a estatização. E esse é um problema da crise, da imprevisibilidade da crise. Porque o modelo que o Obama e o governo americano estão propondo, o Congresso americano, é o seguinte: como ninguém sabe, nesses 2 trilhões de dólares, o que é ativo tóxico, o que é título podre, que não tem como recuperar, quer dizer, eles põem dinheiro para salvar o branco, mas não sabem até onde vai esse saco sem fundo. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: nós vamos fazer leilões dos títulos podres, leilões desses ativos tóxicos. O mercado vai comprar, mas quem define o valor do preço? É o banco? Que o mercado é esse que vai comprar? Quem é que define o que é ativo podre? Onde o governo vai colocar dinheiro para poder financiar essa compra. Então é um modelo que eu acho que gera uma grande insegurança, uma grande instabilidade. Né? Melhor o modelo do Gordon Brown na Inglaterra, que simplesmente foi lá e estatizou o banco. Por exemplo, o Lloyds Bank, que era um banco que foi credor do Império Brasileiro há 150 anos atrás, portanto sobreviveu a 2 guerras, a tudo que aconteceu no mundo 150 anos, quebrou nessa crise. A Inglaterra foi lá e estatizou o banco. Ao estatizar, vai administrar o passivo, mas sob controle do Estado. E o banco passa a ser um patrimônio público. Mas para frente, seguramente, eles recolocarão o banco ao mercado, venderão o banco. Eu acho o modelo europeu mais eficiente, mais seguro, a sociedade tem mais controle do que o modelo americano, que é tão forte os valores neoliberais, que já ruíram, porque é evidente que não tem como sustentar mais o discurso do mercado se autossustenta. Porque, mais uma vez, o capitalismo privatiza o lucro, mas na crise socializa o prejuízo. Socializa no tesouro, socializa por recursos públicos. E socializa o prejuízo de uma
dinâmica especulativa que não tem a menor limite, né? Aquele fundo, por exemplo, do Madoff, não sei se vocês viram, esse está preso. Tinha que ter muito mais gente na companhia dele lá. Mas esse Madoff fez um fundo que era uma pirâmide. Ou seja, você entra, põe dinheiro, o dinheiro que você pôs, paga o da frente. Você entra, põe e paga o outro, tá certo? Mas quando chega no final, alguém entrou e não vai receber. E eram 50 bilhões de dólares. Quer dizer, ele deu um tombo no mercado de 50 bilhões de dólares. Num mecanismo, num fundo, que não tinha nenhum controle, nenhuma prudência, nenhuma transparência, nenhuma regulação. E que trouxe um prejuízo monstruoso para um monte de famílias, aposentados, pessoas que pegaram toda a sua poupança e aplicavam no ganho fácil e perdendo tudo que tinha. Então, esse movimento de crise financeira, a hora que ruiu o sistema financeiro americano, esses bancos não têm como financiar a economia e o consumo. E o nível de endividamento das empresas e das famílias não permite a continuidade do modelo anterior. O que vai acontecer com a economia americana? Um empobrecimento. Eles não vão ser, o Obama já disse, não esperem que os americanos voltem a consumir como antes. Não há como eles sustentarem o padrão de consumo. Ou seja, a hora que a economia americana cai estruturalmente, não é uma queda passageira, é uma coisa que vai ficar por um período da história, eles vão mudar de importância relativa na economia mundial. Os Estados Unidos está perdendo poder econômico, político, estratégico nessa crise. A hora que isso acontece nos Estados Unidos, a estimativa é que o PIB vai cair uns 4%. Mas a repercussão no resto do mundo é muito maior. Porque os outros países que eram predominantemente exportadores vão ter um impacto muito grande. Cai o preço dos produtos, cai a capacidade de exportação, e isso gera desemprego e repercussões. Só na economia americana, nós já tivemos aí 5 milhões de trabalhadores desempregados, né? Uma média de mais de 600 mil por mês, especialmente nessa fase mais aguda da crise de setembro para cá. Bom, então a economia americana é uma crise estrutural com repercussões muito profundas e desencadeia sequências ao resto do mundo. A Europa também não é pequeno o impacto. A Europa, o PIB também deve cair 4%. São 500 milhões de pessoas, 27 países, 300 milhões estão sobre a União Europeia propriamente, a União Comercial, o resto faz parte da base, do projeto de construção da União Europeia. É o maior PIB do mundo, a União Europeia. A União Europeia é 28% do PIB mundial. E o leste europeu, que ingressou recentemente, depois da queda do Muro de Berlim na Europa, o leste europeu desmoronou nessa crise. Já, para vocês terem uma ideia, quando eu falo desmoronou, primeiro todos os países estão indo para a FMI. O leste europeu é nessa crise o que a América Latina foi nos anos 80. Estão todos indo para a FMI. Não tem como... Os países quebraram, não tem recursos para pagar suas dívidas externas, para pagar seus financiamentos. E se essa crise do leste europeu se aprofundasse, ia puxar a Europa, especialmente os bancos europeus, mais profundamente para o buraco. Por exemplo, já caíram os seguintes governos na Europa: Islândia, Bélgica, Bulgária, Hungria, Romênia e República Tcheca. 6 governos já caíram nesses meses pela crise. E você está tendo manifestações violentas na rua, além da Tailândia, que é o fato mais grave dessa semana, né? Hoje mesmo teve um atentado ao líder da oposição lá ao governo, e enfrentamentos de rua, etc. Na Grécia, na França, na Inglaterra, na Irlanda, quer dizer, no leste europeu, há um tensionamento social crescente e um índice de desemprego que eles nunca conviveram. Eu fui na reunião do Parlamento Europeu essa semana passada. A Europa, por exemplo, a Espanha, onde eu estive, a juventude até 25 anos, 35% está desempregada. 35% da juventude espanhola até 25 anos está desempregada. Então nós não estamos falando de uma crise qualquer. É uma crise de grandes repercussões. E o Japão, que já vinha num quadro de estagnação econômica na última década, o PIB deve cair 6%. Mais grave ainda que a União Europeia e Estados Unidos, que são as grandes economias do mundo.